Então, na aula de hoje vamos falar de arranjo simples. Primeiro, a definição, né? Arranjos simples são agrupamentos formados com N elementos de um conjunto... Arranjos são agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. Arranjos são como permutações. Aí lembra muito a aula passada. Então, quem não assistiu a aula passada ou tem alguma dúvida, volte e assista a última videoaula. São como permutações, trocas de posição entre os elementos. Assim, os arranjos são os agrupamentos nos quais a ordem dos seus elementos faz a diferença. Então, essa é a grande questão aqui de arranjo. A ordem é importante. Quando falarmos na próxima videoaula sobre combinação, a ordem não é importante. A ordem dos elementos não faz diferença. Mas hoje faz. Então, a gente estudando arranjo, assim como permutação, a ordem dos seus elementos faz a diferença. Então, vamos lá. Vamos botar um exemplo, vamos começar a entender. Primeiro, como eu falei, a análise combinatória, ela não requer necessariamente fórmulas, mas existem algumas ferramentas que nos auxiliam. Dentre essas ferramentas, nós temos a ferramenta de arranjo. Arranjo, a gente lê assim, arranjo de N elementos tomados P a P. Nós vamos entender isso. Então, o total de elementos, e aqui esse P representa a quantidade de elementos que nós vamos agrupar. Então, o total de elementos e quantos elementos desse total nós vamos agrupar. Tá? Seria o arranjo N fatorial, ou seja, o total de elementos fatorial, que vimos também nas aulas anteriores, divididos por N menos P fatorial. Vamos ver isso na prática. Desculpe. Na competição de interclasse da escola, há 10 turmas competindo entre si, pela medalha de ouro, prata e bronze. Então, o número de maneiras distintas que o pódio pode ser formado é igual a... Então, nós temos 3 medalhas em competição, ouro, prata e bronze. Então, o aluno, no caso é a turma, né? Se a turma ganhar a medalha de ouro, é diferente dela ganhar a medalha de prata. Tá? Então, por exemplo, se a turma 1 ganhar a medalha de ouro e a turma 2 ganhar a medalha de prata, não é a mesma coisa que a turma 2 ganhar a medalha de ouro e a turma 1 ganhar a medalha de prata. Tá vendo? Se eu trocar a ordem das turmas que eu falei, eu estou trocando as medalhas. Então, esse é um exemplo onde a ordem dos elementos ela importa. Então, vou dar uma maneira distinta de formar esse pódio. Aqui, ó. A turma 1 conseguiu a medalha de ouro, a turma 2 conseguiu a medalha de prata e a turma 3 conseguiu a medalha de bronze. Isso aqui é uma maneira diferente, distinta de arrumar, né? Que pode ocorrer, né? É uma das maneiras distintas que pode ocorrer esse pódio. Mas não é a única, posso escrever outra aqui, ó. A turma 4, a turma 4 que ganhou a ouro, a turma 5 que ganhou a prata e a turma 6 que ganhou a bronze. Mas tem mais, a turma 3 pode ser a que ganhou o ouro, a turma 1 que ganhou a prata e a turma 9 que ganhou o bronze. Então aqui eu estou dando 3 exemplos, 3 maneiras distintas que eu posso formar esse pódio. Mas a questão aqui não quer saber essas 3 maneiras, ela quer saber o total. Quantas maneiras eu posso fazer, né? Então, o número de maneiras que eu posso fazer são quantas? Será que eu vou ter que escrever todas aqui e depois contar? Será que é viável, né? Então, aqui o exemplo que a ordem importa, tá vendo? Aqui, ó, a turma 3 ela ficou em bronze. Agora eu falei a turma 3 aqui embaixo como primeiro ouro, ó. Tá vendo? Então, ó, mudou. Em terceiro lugar aqui é uma coisa e em primeiro é outra. Então, são exemplos onde a ordem importa, nós usamos arranjo. Então, nós temos um arranjo com quantos elementos? 10. E nós vamos tomar quantos a quantos? 3 a 3. Porque nós vamos fazer ouro, prata e bronze. Desse total de 10 turmas, nós vamos pegar 3 e queremos saber quantas maneiras podemos arranjar essas 3 turmas. Tá? Só que antes de a gente usar a fórmula de arranjo, eu vou usar o processo que eu comentei nas videoaulas anteriores, usando o princípio fundamental da contagem. Então, usando o raciocínio lógico. Então, antes de falar de arranjo, vamos imaginar o seguinte. Nós temos 3 situações. Nós temos ouro, nós temos competindo uma turma, alguém vai ganhar o ouro, alguém vai ganhar o prata e alguém vai ganhar o bronze. Tá? Então, aqui, como eu falei nas aulas anteriores, quem não assistiu, volte lá e assiste, alguém vai ganhar a medalha de ouro.
tá? Eu não quero saber nesse momento quem ganhou a medalha de ouro, eu preciso saber quantas possibilidades, quantas pessoas, ou no caso aqui, quantas turmas podem ganhar a medalha de ouro. No caso aqui são 10. Então existem 10 turmas que podem ganhar a medalha de ouro. Vamos imaginar o seguinte, alguém ganhou a medalha de ouro. Ótimo, não sei se foi a turma 1, não sei se foi a turma 2, nem sei se foi a turma 10, mas eu sei que alguém ganhou a medalha de ouro. Depois que essa turma, depois que uma determinada turma ganhou a medalha de ouro, quantas turmas vão disputar a medalha de prata? 9. Por que 9? Porque uma turma já ganhou ouro. Então tem 9 turmas disputando a medalha de prata. Aí depois que essa determinada turma ganhou a medalha de prata, vão sobrar quantas turmas para disputar a medalha de bronze? 8. Depois que nós colocamos as possibilidades em cada uma das escolhas, em cada uma das opções, pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo, sempre termina numa multiplicação, basta multiplicar 10 vezes 9 vezes 8, e a gente encontra 720 maneiras distintas de se formar esse pódio, com uma turma no ouro, uma turma na prata e uma turma na bronze. Percebam que 720 maneiras já é inviável de você escrever todas as possibilidades. Você poderia até escrever, mas você perderia muito tempo e a chance de você errar é enorme. Por isso, usar a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem, nós ganhamos tempo e temos uma certeza, a chance de errar é bem menor. Tá? Então, aqui nós fizemos a questão sem usar a ferramenta arranjo. Nós vamos agora usar a ferramenta arranjo e vamos ter que chegar, se essa ferramenta ela funciona mesmo, também em 720 maneiras. Então vamos lá. A ferramenta diz o seguinte, né? Nós vamos formar arranjo de N elementos tomados P a P. Então o total de elementos é o N e o P são os grupos distintos que você vai formar. Bom, o N é o total de turmas. E o P você vai formar grupos de 3, porque é ouro, prata e bronze. Se fosse primeiro e segundo lugar, se fosse primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, se fosse presidente e vice-presidente, tá? Então seria 2. Só que aqui vai ser 3, porque é ouro, prata e bronze. Então o N, onde tiver N eu vou botar 10, e onde tiver P eu vou botar 3. Está aqui, ó. Então, substituir as letras pelos números de acordo com a questão. Bom, primeira coisa, antes de a gente tentar fazer essa divisão aqui, então vamos fazer logo primeiro a subtração aqui, que está entre parênteses, 10 menos 3, chegamos em 7. Então, nós temos 10 fatorial dividido por 7 fatorial. Nós vimos nas aulas anteriores que 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. E 7 fatorial é 7, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Né? São números grandes. Mas existe, a gente poderia fazer isso que eu acabei de falar, a gente fazer a divisão. Mas se a gente, como tem uma divisão aqui, a gente pode tentar simplificar. E para simplificar a dica, simplificar fatoriais em fração, né? Nós vamos reduzir esse 10 fatorial até chegar no 7. Você sabe que o 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Eu vou parar aqui, ó. 10, 9, 8, 7. Eu vou parar para ficar igualzinho com o 7 lá de baixo. Por que eu mantive o fatorial aqui? Para lembrar que a conta não para aqui, porque na verdade a conta do fatorial vai ter 1. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Confere? Só que eu parei de propósito aqui para que fique igual. Porque quando nós temos produtos aqui e numa fração, eu posso simplificar. Então, como aqui está dividido por 7 fatorial, desculpe, aqui está multiplicando por 7 fatorial, e logo depois está dividindo, para eu não ter que multiplicar e depois dividir, eu vou cortar os dois elementos que são iguais. Porque eu vou ter um trabalho de multiplicar e depois vou dividir pela mesma coisa. Então, eu simplesmente corto. Tá? E vai sobrar o quê? Vai sobrar 10 vezes 9 vezes 8. 10 vezes 9, 90, vezes 8, 720, como nós havíamos falado, usando o princípio multiplicativo. Então, o que eu quis mostrar a vocês? Que existe o princípio multiplicativo, caso você não lembre da fórmula de arranjo,
tá? Mas caso você lembre da fórmula de arranjo, uma situação, problema, onde a ordem dos elementos importa, né? Você pode usar a fórmula de arranjo. O arranjo é como se fosse uma permutação, só que eu não uso todos os elementos, tá? Então aqui, o arranjo, de 10 elementos, eu estou tomando 3 a 3. Se eu pegasse o arranjo de 10 elementos tomando 10 a 10, ou seja, eu utilizasse todos os elementos no arranjo, eu faria o cálculo de permutação. Porque, na verdade, depois vocês vão perceber que a permutação é um arranjo, é um determinado arranjo onde nós utilizamos todos os elementos. Mas para que não embole agora, eu quero só que você entenda o seguinte: você pode fazer todos os exercícios de análise combinatória usando o princípio fundamental da contagem, mas existem ferramentas que podem te auxiliar. E quando você perceber uma situação, problema, onde a ordem é importante e você está trocando alguns elementos de lugar e a ordem é importante, você pode usar a fórmula de arranjo. Ok? Então, voltando tudo aqui, tá? A fórmula de arranjo, N elementos, arranjo de N elementos tomados P a P. Tá? Aqui são as possibilidades, vocês viram que eu coloquei 3 maneiras distintas, mas a gente já percebeu que são 720. Logo depois eu fiz usando o princípio fundamental da contagem, que achamos 720, e voltamos aqui utilizando a fórmula de arranjo, N elementos, N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Ok? Junto com a atividade com essa videoaula de hoje, eu vou colocar também uma lista de exercícios, poucos exercícios, bem rápidos, mas todos eles você pode fazer utilizando arranjo. São todos exercícios de arranjo. Tá bom? Você pode eventualmente usar a fórmula, o princípio fundamental da contagem, mas eu pediria até para que vocês praticassem usar a fórmula de arranjo. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, escrevam lá no mural. Tá? Bons estudos e até a próxima aí, se Deus quiser.